Esse vídeo é um pouco diferente e eu vou falar sobre as frustrações que as pessoas acabam tendo na energia solar fotovoltaica. Ainda hoje tem muita gente que acha que a energia solar fotovoltaica não funciona, que é só despesa, que é só prejuízo, que é um gasto, que você não acaba tendo retorno, que você só vai gastar dinheiro e no fim só vai ter prejuízo e que não vale a pena. Eu já ouvi muita gente falando sobre isso e muitas pessoas vêm para mim com essas reclamações e falando sobre esses pontos. Então nesse vídeo eu vou te falar sobre quando começa a frustração com a energia solar. Então, antes de mais nada, aqui no canal nós sempre temos uma troca. Você se inscreve no canal, ativa as notificações e dá o like no vídeo. E eu te trago vídeos toda semana sobre energia solar, sobre tecnologia, ciências e empreendedorismo. Então aproveita, se inscreve que você não vai querer perder nenhum conteúdo. Pessoal, o grande ponto é que as pessoas querem instalar energia solar fotovoltaica para não depender das concessionárias. As pessoas querem gerar sua própria energia, querem ser independentes. Pois a energia elétrica que nós temos hoje das concessionárias de energia, além de ser uma energia cara, ela acaba não sendo tão boa quanto poderia ser. Então, a pessoa que instala um sistema de energia solar, mesmo em sistemas conectados à concessionária, ela instala o seu sistema de energia solar fotovoltaica, começa a gerar a sua energia e acaba que você congela esses preços. Você passa a não sofrer os aumentos das contas de luz que constantemente atacam os brasileiros, que constantemente pesam nas contas dos brasileiros todos os meses. Então, basicamente, as pessoas querem gerar sua própria energia de uma forma mais barata e eficiente. Então, eis que a pessoa toma a iniciativa de instalar o seu sistema de energia solar fotovoltaica. Ela entra em contato com uma empresa de energia solar e fala com um vendedor da empresa. Mas, infelizmente, o que acontece é que muitos vendedores não vendem os produtos, os sistemas de energia solar da forma correta. Uma coisa que eu sempre digo para todas as pessoas é que cada instalação de energia solar fotovoltaica é única. Cada caso é um caso. É claro que muitas instalações podem ser parecidas, mas é necessário ter um grande cuidado na hora de dimensionar e projetar um sistema de energia solar. Pois no fim das contas, tudo acaba influenciando. A região que você mora, pois dependendo da região em que você se encontre, vai ter uma potência solar diferente. Ou seja, o número de placas que uma pessoa no estado de Minas Gerais, por exemplo, precisa para gerar 500 kWh de média mensal nos 12 meses, vai ser diferente do número de placas que eu, por exemplo, preciso para gerar 500 kWh de média mensal nos 12 meses aqui na região sul, que tem uma potência solar menor. Eu vou até deixar um vídeo aqui no card, em algum lugar da tela, explicando como você faz para calcular quantas placas você precisa independente da região do país em que você estiver, de forma assertiva. Mas então vamos supor que você chega em uma empresa de energia solar fotovoltaica e você diz: eu quero gerar a minha própria energia, eu quero me tornar independente. E para isso eu quero instalar energia solar fotovoltaica e que essa energia seja suficiente para suprir a minha conta de luz. Além disso, eu quero que o meu sistema seja capaz de sobrar 10% a mais do que eu gasto hoje todos os meses. Então, como nós falamos anteriormente, se você tem um sistema para gerar 500 kWh mês e você quer ter uma sobra de 10%, você vai precisar ter uma geração média mensal de 550 kWh mês. E isso tornaria possível para você, por exemplo, instalar mais um ar-condicionado na sua casa. Vamos supor que você queira instalar esse sistema de energia solar e queira ter mais conforto, queira instalar mais um ar-condicionado no quarto do seu filho, por exemplo, ou no seu quarto, ou na sala, enfim. Seria suficiente essa média mensal ao longo de 12 meses, esse 50 kWh mensal ao longo dos 12 meses, sim, seria suficiente para você instalar um ar-condicionado adicional. Então, como eu falei, você entrou em contato com essa empresa de energia solar e ela te passa um orçamento desse sistema de energia solar fotovoltaica. Então, nesse ponto eu te pergunto, qual será que é o equipamento mais indicado para você? As pessoas que não trabalham com energia solar acham que é tudo igual, que todos os equipamentos cumprem a mesma função, todos os equipamentos servem da mesma forma e geram
a mesma quantidade de energia, mas não é bem assim que funciona. Qual será que é o mais indicado para você? Um inversor ou um microinversor? Porque eu conheço pessoas que entraram em contato com empresas de energia solar e essas pessoas já tinham um certo conhecimento dos equipamentos, perguntou ao vendedor, o vendedor enrolou e não soube responder. Os dois, na prática, podem parecer iguais, mas eles têm sim a sua aplicação correta, eles têm sim as suas diferenças e cada um vai ser utilizado de uma forma, obviamente para a mesma finalidade, para geração de energia, mas cada um vai ser utilizado de uma forma. Tem instalações que requerem o uso dos microinversores, tem instalações que os inversores de string, ou conhecidos como inversores de parede, são os mais indicados. E eu até também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar num card aqui na tela para depois você conferir e entender na prática a diferença entre os inversores e os microinversores. Então aí você já vê que existe um grande problema. Eu vou criar um cenário aqui para você entender do que eu estou falando. Vamos supor que para sua demanda de energia seja necessário você instalar 12 módulos fotovoltaicos, 12 painéis solares para sua demanda de energia. Então, vamos supor que a empresa que você está instalando escolhe um inversor. Esse inversor tem duas MPPTs, ou seja, duas entradas. Em cada entrada você vai ter 6 placas, um grupo de 6 placas e outro grupo de 6 placas. Mas eis que o telhado do cliente é aquele tipo de telhado bem recortado, aquele telhado com várias inclinações, como a inclinação norte, outra inclinação oeste, outra inclinação leste, e com áreas limitadas. Se vocês forem estudar os funcionamentos de um inversor de string, vocês vão perceber que um inversor de string com duas MPPTs, como eu comentei, sendo elas 6 placas de uma entrada e uma MPPT, e outras 6 placas de outra entrada, outra MPPT, você não pode ter diferenças de orientações dentro da mesma string, ou seja, dentro dessas 6 placas elas precisam estar todas na mesma orientação. Não pode ter 3 placas para cá e 3 placas para cá. Isso geraria as perdas que nós chamamos de mismatch. Pois pensa comigo, o sol vai estar incidido de uma forma nessas 3 placas e de outra forma nessas outras 3 placas, dentro da mesma string, dentro do mesmo grupo. E o que isso muda na prática? Quando você tem diferenças de radiações nas mesmas entradas, dentro da mesma string, o inversor vai rastrear o ponto máximo de potência e vai nivelar essa potência para baixo por conta do erro que eu acabei de comentar, que é o mismatch. Então, sem sombra de dúvidas, nessa instalação, um microinversor seria muito mais indicado. E como eu falei que cada instalação é única, né? Vão ter locais, por exemplo, que vão ter sombras nas placas. Muitas vezes não tem como fugir, você é obrigado a instalar, não debaixo da sombra, você vai escolher o melhor telhado possível. Mas tem ocasiões, por exemplo, que vão ter algumas sombras em cima da placa. Por exemplo, uma chaminé, uma árvore perto que pega uma sombra no final da tarde. Isso é ok, desde que seja calculado no dimensionamento e no projeto. Então, novamente, se você tiver um inversor de string, um inversor de parede, e você tem uma sombra de 20% em uma placa do grupo de 6 placas, da string de 6 placas, você tem 20% de sombreamento em uma placa, as outras 5 placas demais são afetadas. Então imagina essa perda ao longo de 1 ano, ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos e ao longo de 25 anos, por exemplo. Isso sem dúvidas gera prejuízo e é aí que as pessoas acabam se frustrando, pois elas não escolheram o equipamento correto para a aplicação correta. E muitas vezes acontece que o vendedor só quer vender, ele só está preocupado em fechar a venda. Ele não necessariamente está preocupado que a pessoa que investiu a sua grana, tão suado dinheiro, vai retornar o seu investimento. Então a pessoa que quer instalar energia solar, ela quer economizar na conta de luz, então ela acaba escolhendo muitas vezes o mais barato, aquele fornecedor mais barato de todos. Mas mesmo escolhendo o mais barato, ela está esperando receber pela energia que ela pagou. Ela está esperando receber o retorno do investimento que ela fez. Então todas essas informações que eu falei, é importante que você já anote aí, para que você não caia nesse tipo de erro. Como eu falei nesse vídeo que eu mostrei anteriormente aí dos inversores, dos microinversores, o inversor é um ótimo equipamento, só que ele precisa estar
aplicado nas condições certas. Mas tem muitas vezes que ele não é o equipamento mais indicado e isso vai gerar prejuízo. Então muitas vezes o vendedor vai oferecer placas monocristalinas ou policristalinas. Qual a diferença entre elas? Qual vai entregar mais energia para você? Você quer uma placa de 470 watt-pico ou de 550 watt-pico? Nós sabemos, né, pessoal, que as placas monocristalinas são fabricadas com o material mais nobre do silício. O silício passa por um processo de refinamento onde ele é enobrecido, ele tem uma maior durabilidade mecânico-química do material. Agora, necessariamente uma placa de 470 watt-pico vai ter uma eficiência menor que uma de 550 watt-pico? Não necessariamente. Muitas vezes placas monocristalinas podem ter diferentes potências e o que vai mudar delas é basicamente a sua dimensão. Então pode ser que para o seu telhado, para atingir uma maior potência de placa, seja necessário utilizar placas de 470 watt-pico ou pode ser que seja necessário utilizar placas de 550 watt-pico. Então são por esses motivos que muitas vezes as pessoas acabam se frustrando na energia solar fotovoltaica, pois não se atentam a esses pontos. E os vendedores muitas vezes eles são só vendedores, eles não são técnicos, eles não são engenheiros, eles não são pessoas capazes de falar, de passar para o cliente essas informações técnicas, o porquê eles estão usando determinado tipo de equipamento. Então as pessoas acabam achando que energia solar é tudo igual. Então, como eu falei, pessoal, vocês precisam começar certo, observar as orientações do telhado, questionar as empresas que vão fazer a instalação de energia solar para você, as sombras que incidem no seu telhado, a distância do inversor até o ponto de conexão, ou seja, a distância do inversor até o ponto que vai injetar energia e basicamente utilizar cada equipamento de forma correta para sua aplicação correta. E vocês podem contar comigo aqui no canal para sempre ter mais informações sobre o assunto, sempre estar bem informado, sempre com atualizações do mercado de energia solar, das novas tecnologias, ciências, ter informações atualizadas. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e te vejo no próximo vídeo.